Deus abençoe tua vida, você que nos acompanha aqui pelo nosso canal, pelo YouTube, aqui do Eda Casquel. Se você não é inscrito, se inscreva, nos ajude a divulgar o nosso canal. Se você já é inscrito, ative, o sininho para quando sair novas mensagens você ser notificado. E vai lá, dê um comentário, veja aquilo que Deus tem acrescentado à sua vida, comente, para que mais pessoas lendo o comentário, possam também comentar e o nome do Senhor ser glorificado. Vamos ler o Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 6, no versículo 17 e 19, que nos diz assim, tá? E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, e que vieram para o ouvir, e serem curados de suas enfermidades, e também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Olha que versículos interessantes que nos fala do ministério de Cristo. Esses versículos que nós estamos lendo, o evangelista está apresentando a maneira como Jesus estava trabalhando, fazendo a obra do Pai, fazendo aquilo que Deus lhe confiou, como homem ele era servo, considerado o servo do Senhor, o servo obediente, e foi humilde até a morte e morte de cruz. Então ele trabalhou, mostrou, ensinou de forma viva, de forma eficaz e no dia a dia a palavra de Deus. E aqui o evangelista, ele está dizendo que descendo com eles, parou numa planura onde estavam alguns discípulos, parou em um lugar plano com os seus discípulos e a grande multidão do povo que estava com ele. Vieram para ouvi-lo, porque era maravilhoso ouvir Jesus. Um dia a multidão ficou 3 dias e falou: precisa de alimentar para eles, Faz 3 dias pelo deserto, caminhando comigo e não cansaram. Eu não arrumar, mestre, tantos pães para dar, Então, isso prova como que a multidão gostava de ouvir as palavras de Cristo. Aí trouxeram os enfermos, os endemoniados, para que tocassem nele, porque sabia que tocando nele, ou Jesus tocando, naquela pessoa, a pessoa era curada. Então o toque de Jesus na sua época era muito falado. Veja que a mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos 5, ela declara: se eu pelo menos tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curado. Olha que fé maravilhosa, Então a crença que já havia naquela época, de que eles tinham na pessoa bendita, maravilhosa e gloriosa do Senhor Jesus Cristo, era que se alguém tocasse nele, tocasse no vestido, ou ele tocasse em alguém, a pessoa tinha realmente a sua cura, o milagre, ressurreição, aquilo que pudesse, o impossível acontecia no toque do Messias. Que toque glorioso, que toque maravilhoso, Que toque de poder, que toque de glória, que toque maravilhosamente muda a vida das pessoas, que maravilhosamente serem tocadas por ele, suas vidas são transformadas. Então havia uma crença maravilhosa, de que quem tocasse em Jesus, havia um toque maravilhoso. E a Bíblia fala do toque de Jesus também. A Bíblia apresenta alguns momentos que Jesus tocou, em algumas pessoas, e neste momento que Jesus tocou, houve um milagre. Lá em Marcos 8, Mateus, melhor dizendo, 8:3, diz assim: Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Senhor, tu sabes, Senhor, se o Senhor quiser eu fico limpo. Falou: quero. E tocou nele.
Jesus podia ordenar, só eu quero ser limpo, ele já ficaria. Mas Jesus quis tocar no leproso. Qual que é esse? Foi um toque purificador. Quando Jesus toca, a lepra sai imediatamente daquele leproso. Por quê? Porque o toque purificador do Criador, do restaurador, daquele que fez o homem no jardim do Éden, daquele que sabe da grandeza do homem, daquele, né, que tem poder para purificar o homem. Quando Jesus toca, aquele toque é um toque purificador. Que Jesus toque purificando a nossa vida, que Jesus toque purificando a nossa alma. Lá em Mateus 8:15, a Bíblia também fala que havia uma mulher com muita febre, né? E a febre, né? A sogra de Pedro, né? Sofrendo com a febre terrível, quase morre de febre. Febre passou de 30 e poucos graus aí, já dá problema, né? Então a Bíblia diz que ela estava febril, e Jesus disse, a Bíblia diz lá em Mateus, né? 8:15, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e ela se levantou e o servia. Jesus foi tão maravilhoso, mulher queimando em febre, ele dá aquele toque na mão, simples, mas aquele toque de Criador, aquele toque de saia. Não precisou falar nada, ele não precisou, né, acontecer nada, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Não falou palavra, não precisou pronunciar nada, pegou da mão da mulher e a febre a deixou, e ela se levantou na hora, se sentiu disposta. Aquele toque foi o toque aliviador da dor e o toque motivador, porque levantou ela da posição de febria, de doente, e ela foi servir ao Senhor. Que o Senhor toque, aliviando as nossas dores, e nos toque, nos fazendo ficar de pé na sua presença, nos fazendo, né, glorificar cada vez mais o seu nome. Mateus 9:29 também fala: então ele tocou os olhos deles e disse, seja feito conforme a vossa fé, e os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, cuidado para que ninguém saiba disso. Jesus foi lá e tocou os olhos dos cegos, e os olhos se abriram, aleluia. Quando o Messias tocava, aleluia, tudo acontecia. É lindo a Bíblia descrever, né? E tudo fazia, e os vossos olhos se abriram, Jesus tocou, aleluia, e os olhos deles se abriram. A Bíblia diz, tocou neles. Jesus foi lá, tocou nos olhos, poderia falar, mas Jesus estava ensinando que aquele toque, né, é o toque iluminador, porque trouxe luz para cegos que estavam vivendo, né, na escuridão física. E muitas vezes nós precisamos desse toque iluminador para repreender as escuridão e as trevas exteriores que tem na nossa vida. Então Jesus tem esse toque iluminador. Deixa ele iluminar a sua vida, deixa iluminar a sua mente, deixa iluminar a sua casa, deixa iluminar os teus negócios, deixa o toque iluminador do Messias mudar a sua vida, né? Marcos 7:34 ao 33 ao 35 fala de outro toque que eu quero comentar com vocês aqui, tá? Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs o dedo no ouvido e tocou-lhe na língua com a saliva. Abriram-se os ouvidos, né? E o impedimento da língua logo se desfez e falava perfeitamente. Jesus pegou o mudo, né? Cego, né? O mudo, melhor dizendo, mudo e surdo. E Jesus sabia que o problema estava no ouvido. Então tocou-lhe os dedos no ouvido. Sabia que o problema dele também estava na língua, porque ele não ouvia, ele não conseguia desenrolar. Porque nós vamos ouvindo, nossa coordenação, o cérebro vai fazendo, a criança vai ouvindo tanto mamãe, papai, que ela vai falando, depois ela vai aprendendo a falar, né, categoricamente.
Não precisa colocar nossos filhos na escola assim e para estudar, mas para eles aprender a falar, né? Já nascem quase que falando, né? Realmente é uma coisa gloriosa. Tocou ali, né? Na saliva dele, aqui. Deus pegou a saliva do Criador, foi lá e tocou na saliva, e a Bíblia diz que na hora abriram-se os ouvidos e o impedimento da língua se desfez e ele falava quem não tinha ouvido muito já até falava, que é o impedimento e a glória de Deus, o nome do Senhor sendo glorificado. Como que é o nome desse toque? É um toque libertador, toque que libertou aquele homem que era surdo e mudo, e mudou a vida dele. Então nós também precisamos desse toque libertador para ouvirmos a voz de Deus, para abrirmos a boca, para podermos profetizar a vitória, porque às vezes nossa boca está com impedimento espiritual, não conseguimos profetizar a vitória na nossa vida, não conseguimos acreditar no milagre, nosso ouvido parece que não ouve mais o que alimenta a nossa alma, está um impedimento de ouvir a voz de Deus, e a luta dentro de si, e você não consegue também profetizar a vitória. Aí Jesus vem e toca, você ouve a voz de Deus dizendo: meu filho, eu sou contigo. Aí você levanta no vale de osso seco e profetiza, e o milagre acontece. Então hoje esse toque libertador de Cristo vai passar também na nossa vida. E por último, tomando as crianças no braço, impôs as mãos sobre elas e abençoou, como fala em Marcos 10:16. Foi o toque abençoador, né? Pegou as crianças, abençoou, porque delas é o reino do céu. Então Jesus pode tocar esse toque abençoador, né? Jesus abençoa a nossa vida. Senhor, dá esse toque abençoador na nossa vida, nas nossas finanças, no nosso casamento, no nosso dia a dia, em tudo que nós formos fazer. Senhor, toca abençoando, toca dando vida, toca dando vitória. Que Deus abençoe tua vida, que você possa ser tocado por esse Senhor que toca e muda as histórias. Que Deus abençoe.